noite, para aí é um fim de tarde aí no Brasil. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir, em Portugal, no Brasil, em Angola, noutros lugares. Esta é a nossa 6ª sessão das Teoconversas, promovidas pela revista Teologia Ad Eterno, do Instituto de Cristianismo Contemporâneo da Universidade Lusófona. Hoje temos connosco o professor Fabrício Wellick, que fez o favor de aceitar o nosso convite para estar connosco nesta conversa à volta das questões da teologia. Ele hoje é protestante, metodista, é doutorado em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, em parceria também com a Universidade Católica de Louvain, aqui na Bélgica, mestre em Teologia pela Faculdade Jesuíta também. Ele escreve no caderno de religião do Dom Total, que é uma revista, portanto, enfim, uma publicação do Brasil muito interessante, desde 2016, e eu tenho acompanhado, normalmente nós publicamos, eu publico aqui na revista Visão, e ele publica na revista Dom Total à quarta-feira, todas as semanas um texto, e acho muito interessante, porque o professor Wellick, ele tem o cuidado de buscar alguns tópicos sobre teologia, implicações que têm a ver com a teologia, a vida prática, mas numa linguagem para o grande público, digamos assim. E é também autor de um livro que foi recentemente lançado, chamado Teologia no século XXI, Novos Contextos e Fronteiras. Então, muito bem-vindo, professor Wellick. Okay? Muito obrigado. É um prazer revê-lo, mesmo que virtualmente, não presencialmente. Então, assim, é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa Teoconversa, que eu acho que é muito enriquecedor, principalmente no momento atual que nós estamos, em que aparentemente o mundo está precisando cada vez mais de teologia, e boa teologia, então ter conversas teológicas assim são muito enriquecedoras, com certeza. O professor Wellick já tem estado connosco em alguns congressos aqui em Lisboa, que nós temos organizado na Universidade Lusófona, e é alguém que realmente, naquilo que escreve, demonstra uma grande preocupação pelo estado confuso em que o mundo se encontra, ou em que a sociedade se encontra, e por vezes em que a própria Igreja, no sentido mais lato do termo, também se encontra de certa forma. Não sei se quer falar um pouco sobre as temáticas do seu livro, uma vez que está... Claro. Com prazer. O livro é esse aqui, Teologia no século XXI. Ele foi publicado pela editora Saber Criativo. Então, para quem é do Brasil, consegue se comprar no site da editora. Para quem é em Portugal, aí fica um pouco mais difícil por questão de taxas de envio. Parece que é bastante burocrático pegar um livro daqui e comprar aí. Mas, de toda forma, ele está no site da editora. Então, o interessante é que o livro ele foi escrito com um colega meu também, teólogo, Felipe Magalhães, e o ponto central dele era justamente pensar essa questão da teologia dentro do século XXI, observando o cenário atual no qual nós estamos vivendo, mais especificamente no Brasil. Então, por exemplo, em linhas gerais, o livro ele vai abordar tanto uma questão daquilo que nós estamos chamando aqui de um cristianismo híbrido, que talvez a gente vai conversar um pouquinho mais hoje, essa mistura que há entre movimento neopentecostal com fundamentalismo religioso. Então, a gente discute um pouco isso para início de conversa, constatando que nós estamos no mundo pós-cristão, ou seja, não é o cristianismo mais quem dita as regras da sociedade. Então, fazer teologia neste mundo requer também, ao mesmo tempo, pensar numa linguagem teológica que faça sentido para os contextos que nós estamos. Então, nesse sentido, há um desafio aqui muito grande
tanto numa questão ecumênica, no sentido de falar com as outras tradições religiosas, e o livro, nesse sentido, ele é de base ecumênica, porque o Felipe é um teólogo católico, eu sou um teólogo protestante, então o livro já nasce ecumênico, de saída, e ao mesmo tempo dialogar com as outras religiões, porque no mundo pós-cristão, não é só o cristianismo que tem algo a dizer para a sociedade em matérias de fé, em matérias de religiosidade, mas as outras religiões também. Então o livro vai muito nessa linha, nessa tentativa de fazer teologia, lidando com outros saberes, uma teologia que se abre aos outros saberes, sai dessa caixinha que muitas vezes ela se colocou ao longo de tanto tempo. Então foi uma experiência muito agradável escrever, é um lançamento, né? Foi lançado, se eu não me engano, agora em janeiro mesmo, que a editora conseguiu imprimir por causa da Covid e tudo mais. Então agora está na fase das pessoas lerem, das resenhas e por aí vai. Então espero que seja uma boa leitura. Eu já pedi para alguém no Brasil fazer uma resenha do livro para a nossa revista também, para divulgar e nós termos... porque há necessidade de fazer teologia em português. E isto, esta afirmação cruza-se um pouco com a razão de ser desta revista Teologia, que não é confessional, não está enquadrada por nenhuma confissão religiosa, e eu talvez em Portugal seja a única revista académica, científica, que não seja enquadrada que não é enquadrada por uma confissão religiosa. Portanto, é uma revista mais inscrita no cristianismo, naturalmente, é mais centrada na teologia cristã, mas ainda assim vai ter material, e já no número 0 começou, material em que se cruzam também outras experiências religiosas, mas é mais centrada na teologia cristã. Agora, nós estamos a viver hoje num mundo, especialmente em certas regiões, quando diz que já não estamos num mundo cristão, ou seja, que o cristianismo já não dita as regras, é verdade, já há muito tempo que não. Primeiro de uma maneira informal, deixou de o fazer, e depois ou formal, e depois de uma maneira informal. Estamos num mundo pós-cristão, é verdade, mas não acha que, por vezes, parece que há alguma igreja ou alguns setores, alguns segmentos do cristianismo que estão a mover esforços no sentido de tentar alcançar um determinado poder secular, digamos assim, para trazer influência à igreja, um certo poder à igreja, e esses setores, deixando assim de olharem para a igreja como uma comunidade de fé, de testemunho, de serviço, e mais centradas numa questão de poder. Não acha que está a acontecer isso? Eu acredito, sinceramente, pelo menos na realidade brasileira, isso é um fato. A gente vê diversas igrejas, principalmente de matrizes neopentecostais, ou até mesmo algumas igrejas de viés pentecostais mesmo, não logicamente excluindo algumas igrejas históricas que também entram nesse bolo, mas essa corrente a gente percebe muito nas igrejas pentecostais e neopentecostais, como se fosse um plano de poder, como se fosse uma tentativa de, como você mesmo mencionou, de alçar os poderes, as casas, no caso, seja legislativo, o judiciário, o executivo, de maneira a transformar, de alguma forma, o Brasil, o país, num país teocrático, numa tentativa de recuperar, talvez, os tempos idos da Idade Média. Então, infelizmente, isso a gente percebe, só que agora talvez com uma roupagem um pouco diferente. As armas, talvez, a gente pode pensar que sejam as mesmas, no sentido de focar numa tentativa de moralidade exacerbada, pensando muito em critérios morais que você precisa fazer, porque senão você vai estar em pecado, nessa linha, mas ao mesmo tempo
eu percebo que há um discurso, muitas vezes, vamos colocar o termo cool, um termo teenage, um termo assim, para chamar as pessoas para si, ou seja, Jesus é colorido, Jesus é divertido, nossa, venha para cá que você vai assim, vai ser tudo muito legal, tudo muito bacana, e ao mesmo tempo em que traz esse tipo de mensagem, por trás se esconde um fundamentalismo religioso e um fundamentalismo moral muito grande, que uma vez a pessoa entrando pela propaganda, ela se transforma muitas vezes com o decorrer do tempo numa pessoa fundamentalista moral, e que aí a junção dessas duas coisas se torna extremamente perigoso, porque a pessoa começa, por medo muitas vezes de uma condenação divina, por uma pauta moral muito exacerbada, ela começa a ter posturas extremamente fundamentalistas. E aí, nesse sentido, você acaba angariando muita gente pelo discurso e fazendo muita gente comprar a ideia de que pautas moralizantes são melhores para o país, são melhores para determinada comunidade, e aí a gente vê esse caldo de uma extrema-direita crescendo justamente com apoio de setores evangélicos, sejam tradicionais, como é o caso de algumas igrejas históricas. Recentemente, a Convenção Batista soltou um comunicado falando contra os pedidos de impeachment, por exemplo, que foram feitos aqui no país contra o Bolsonaro, e ao mesmo tempo você vê tanto igrejas históricas como igrejas mais novas entrando nesta onda fundamentalista e por aí vai. Então, realmente é muito complicado isso, essa aproximação dos movimentos evangélicos com a extrema-direita, que é o que tem acontecido aqui, principalmente. Não sei como está em Portugal, se isso também, mas a meu ver, parece ser algo mundial isso que está acontecendo. Sim, parece que tem acontecido mais no Brasil, na América Latina, em parte, nos Estados Unidos também, o Trump, não é? Sim. Aconteceu muito e na Europa não acontece tanto porque não há uma realidade cristã tão presente como, por exemplo, no Brasil. Não é? Agora, parece-me que quando se fala em moralidade, eu estava aqui a pensar, o que eu noto nesse discurso, nesse tipo de discurso, é um discurso que não tem uma perspectiva geral da vida e das coisas. É um discurso muito compartimentado em 3 ou 4 tópicos e depois não há uma perspectiva. Então isso leva a que se entre em profunda contradição. Por exemplo, esses setores, por exemplo, são absolutamente contra o aborto, uma lei do aborto. Mas, por exemplo, não são contra a pena de morte. Não são contra a guerra, quando a guerra é motivada por razões egoístas, como são a maior parte das guerras. Então, uma pessoa quer impedir a morte, quer dizer que a vida é sagrada por um lado, mas noutras circunstâncias a vida já não é sagrada, o Estado pode matar uma pessoa e pode mandar quem quiser para a frente da batalha, porque são os jovens que vão para lá, os políticos não fazem a guerra, quem faz são os jovens, não é? Eles é que são os soldados. E outro tipo de contradições do género, como, por exemplo, porem no lixo tudo aquilo que é o património do Antigo Testamento, profético, no sentido da crítica ao abuso e à exploração social. Isso não conta, isso não faz parte do discurso. Só determinados aspectos muito específicos, como, por exemplo, Israel, fazer a confusão entre o povo do antigo Israel, a descendência de Abraão, com o qual Deus tinha uma aliança, e um Estado político, o Estado de Israel atual, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Há aqui uma contradição. Sim, eu acho que essa contradição, essa
pseudo-moralidade, né? Porque eu não considero isso uma moralidade genuína, mas uma pseudo-moralidade, no sentido de que você somente seleciona alguns temas tabus, como, por exemplo, o aborto é um tema tabu, a homossexualidade é outro tema tabu. Geralmente, tudo relacionado a sexo é um tabu no meio cristão, evangélico, principalmente. No meio católico também é, mas no meio evangélico a gente percebe essa tara com essa questão de uma maneira muito exacerbada. E as pautas morais, a gente percebe que todas elas vão tocar em algum ponto na questão da sexualidade. Então, essa tara que a gente percebe é muito característico, e aí vira uma pseudo-moralidade, né? Assim, as coisas elas não batem, os discursos eles se tornam, como você mesmo falou, se tornam um discurso hipócrita, porque de um lado você defende o valor da moral, da família, da vida, mas por outro, se essa vida não é do seu parente, se essa vida não é do membro da sua igreja, tanto faz, pode morrer, pode ser morto, que é muitas vezes o que acontece, por exemplo, a pandemia aqui tem revelado muito esse critério moral, se a gente quiser colocar assim. Não há uma questão ética muito bem desenvolvida, no sentido de que vários cristãos aqui, várias pessoas de diversas matrizes religiosas, estão com seu movimento negacionista, assim, num alto nível de negar a questão da Covid, de negar as medidas sanitárias, de negar o uso de máscara, muitas vezes baseado num discurso simplista de que Deus vai me curar, de que Deus é mais poderoso do que a Covid, então eu não preciso me proteger, eu não preciso fazer nada. Então, esse negacionismo, ele é ligado também com essa pauta, muitas vezes, pseudo-moralizante, uma pseudo-preocupação com a vida, porque essa preocupação com a vida, ela não se reflete, muitas vezes, com o tratamento das pessoas que, por exemplo, estão morrendo de fome no país, com as crianças que são abandonadas pelos pais heterossexuais, e aí faz uma campanha para que essas crianças não sejam adotadas por casais homossexuais, porque isso vai deturpar a vida de uma criança, ou seja, é uma moralidade muito fragmentada e muito falsa, muito hipócrita, que infelizmente é insuflada por diversos pastores, por diversos movimentos religiosos dentro da nossa sociedade. Então, nesse sentido, é que eu acho que a teologia tem um papel muito importante a ser feito aqui, porque uma boa teologia, aqui, logicamente, falando de uma teologia cristã, né, pelo fato tanto você quanto eu sermos cristãos, então a gente tem mais propriedade para falar de uma teologia cristã, né? Então, esse que eu acho que é a importância de um bom fazer teológico, né? Relembrando tanto os textos das escrituras, indo lá na fonte, o que o texto quer dizer no seu contexto, como que aquilo deve ser lido dentro daquele contexto específico no qual foi escrito e como que ele deve ser transposto para os dias de hoje, de maneira que continue sendo uma palavra de Deus para a humanidade. Então, essa teologia séria, esse estudo religioso, né, como um todo sério, eu acho que é fundamental no século XXI. Talvez, assim, se a gente quiser ser hiperbólico, nunca se precisou tanto de uma boa teologia no momento do que no momento em que nós estamos, em que aparentemente essa teologia está se tornando desgastada por causa de coisas desse gênero. Você vê representantes desta teologia fazendo e dizendo coisas que vão totalmente na contramão da base dessa teologia. Então, há uma urgência em boas teologias na atualidade. Sim, mesmo ainda a propósito da pandemia,
e das reações de algumas pessoas, reações pseudo-espirituais, em que a pessoa diz, isto não me vai atacar porque eu sou filho de Deus, e eu ouvi uma vez numa televisão americana, na primeira vaga da pandemia, alguém que fez questão de ir a um serviço religioso, presencial, e o repórter pediu para parar o carro e dizer, então, mas não tem medo e tal? Não, o sangue de Jesus cobre-me, não tenho medo nenhum. E houve pastores na América, vários, que tiveram esse discurso e morreram de Covid. Agora, eu penso que essa expressão de dizer, o sangue de Jesus está-me a cobrir e, portanto, eu não tenho medo de nada, isso na realidade não é fé. Eu penso que é mais um tipo de pensamento mágico, não é? Do que uma verdadeira fé. Porque a fé é uma coisa responsável. A fé é qualquer coisa, não é um chavão que se diz, é qualquer coisa que está sempre num equilíbrio instável. Porque a outra face da fé é a dúvida. E não há ninguém que viva sempre em fé, sempre a querer. Não, nós temos muitas vezes dúvidas, somos humanos, é assim que funciona e a Bíblia ensina-nos isso. Por outro lado, outra coisa que vimos agora há pouco tempo, a propósito da eleição do presidente e da reeleição de Trump, foi que houve diversos líderes religiosos cristãos, mas diversos mesmo, que profetizaram. No outro dia vi um vídeo com 20 e tal que tinham feito isso, profetizaram que Trump ia ser reeleito, que Deus tinha-lhes dito que Trump ia ser reeleito. E de facto ele não foi. Trump perdeu as eleições, como toda a gente sabe. Alguns fingem que não sabem ainda, mas toda a gente sabe. E, portanto, uns vieram pedir desculpa, outros nem por isso. Portanto, isto não tem nada a ver com fé, nem tem nada a ver com profecia. Não é? Isto é um abastardamento do que é a verdadeira profecia, e aqui podíamos discutir também o que é a profecia no Antigo Testamento e o que é a profecia no Novo Testamento, são coisas diferentes, não é? Mas, por vezes, não acha que em certos meios religiosos se confunde fé com um pensamento mágico? Eu acho que demais, principalmente porque cai nessa ideia de que a fé seria uma espécie de amuleto que você carregaria. E, por exemplo, quando uma pessoa fala, não, isso não vai acontecer porque o sangue de Jesus me cobre. Ou seja, o sangue de Jesus parece e dá uma ideia totalmente mitológica, como se você estivesse blindado de alguma coisa espiritual, no mundo espiritual, sei lá, alguma caixa que te protege dos dardos inflamados do maligno, e tudo isso é tomado de uma maneira literal. E esse que eu acho que é um dos grandes problemas que nós temos hoje. A pessoa, muitas vezes, ela pega o texto bíblico, ela lê a um determinado texto, por exemplo, essa questão da armadura da fé, né, que Paulo menciona em seus textos, e aí fala, nossa, eu vou vestir então a couraça da justiça. E ela pega esse texto e imagina que realmente é uma couraça como os soldados romanos vestiam antigamente, e ela se imagina e perde justamente o símbolo que está ali. Então, essa leitura mágica, mitológica do texto bíblico, isso é muito preocupante, na verdade, muito triste de se ver nessa leitura infantilizada do texto. Você pegar o texto na sua literalidade e desconsiderar todo o simbolismo que está ali e a mensagem que está ali. É a mesma coisa da profecia, confundir profecia com adivinhação. Mesmo que o conceito de profecia no Antigo Testamento e no Novo Testamento tenha suas nuances, em nenhum dos dois profecia quer dizer adivinhação. Profecia em nenhum momento na Bíblia está relacionada ao futuro, mas sempre ao presente, né? A ideia de que, olha, Deus está falando com você de maneira que você mude o seu comportamento, e a escolha que você faz hoje pode determinar aquilo que acontecerá no futuro. Então, não tem nenhum motivo de pensar que, nossa,
um profeta está profetizando que determinado candidato vai ganhar a eleição. Aí você fala, nossa, esse profeta não entende o que é uma profecia, se ele tivesse no Antigo Testamento, ele seria apedrejado, porque era a pena de morte que se dava para esse tipo de coisa. Então, infelizmente, essa visão mágica que se tem, eu acho que passa muito por essa deficiência de um aprendizado teológico e de um aprendizado bíblico bem fundamentado, porque você vê esse tipo de fala em pessoas que cresceram muitas vezes nas igrejas. Não são pessoas que se converteram muitas vezes há 1 mês, 2 dias, não. São pessoas que você vai perguntar há quanto tempo você, por exemplo, é evangélico. A pessoa fala, não, eu nasci no lar evangélico. Quantos anos você tem? Eu tenho 45 anos de igreja. E a pessoa, nesses 45 anos, ela continua achando um pecado duvidar a respeito das existências de Deus, duvidar a respeito de alguma questão do texto bíblico, qualquer dúvida ela coloca como um pecado, ela tem essa visão mágica do sangue de Jesus, da armadura da fé, desse monte de símbolo que há no texto bíblico e que as pessoas não entendem como símbolo. O Apocalipse mesmo está aí para a gente, é um banquete, né? O Apocalipse, as pessoas que leem o Apocalipse e pensam aquilo como imagem, não como símbolo. Então isso é muito preocupante, ter pessoas há tanto tempo dentro de uma denominação cristã e não compreender o texto bíblico, o texto-chave, pelo menos para nós protestantes, né? O cerne da pregação cristã. Então isso é muito preocupante. Eu concordo com você. Em relação ainda à profecia, parece-me que por vezes essas pessoas seguem mais o modelo do oráculo de Delfos e dos oráculos gregos, não é? Onde havia alguém que dizia um enigma onde estava, digamos, o futuro inscrito, vamos dizer assim. E leem muitas vezes o livro do Apocalipse exatamente nesse contexto. São enigmas, mas estão aqui para ser descodificados, e nós vamos descodificar para saber o que é que vai acontecer, e daí terem surgido ao longo da história tantas vezes que eu já ouvi. Eu já tenho muitos anos de fé. Mas, bom, não vou dizer quantos. Eu sou um jovem ainda. Mas tenho desde criança. E eu perdi a conta das vezes que eu ouvi dizerem que o anticristo era fulano tal, era o papa tal, era o líder político tal, pronto, ao longo da história. E depois essas pessoas passaram, desapareceram, e surgia outro, não é? E escreveram livros à volta disto e diziam isto do púlpito para baixo, o que mostra que, de facto, como dizia, e eu concordo consigo quando diz que talvez nunca como hoje, e eu concordo, e não numa base hiperbólica, concordo mesmo na realidade, nunca como hoje fez tanta falta a teologia. Sabe porquê que eu digo isto? Porque no passado, a igreja, digamos, ou as igrejas, as várias correntes confessionais, digamos, tinham uma teologia muito rígida, muito organizada, e, portanto, as pessoas seguiam mais ou menos aquela orientação. Depois, no período entre guerras, começou-se a fragmentar, especialmente aqui na Europa, porque a desgraça foi tanta na Primeira Guerra Mundial, e depois ainda por cima veio a gripe espanhola, em que de 50 a 100 milhões de pessoas morreram. Então houve uma espécie de descrença, não é? Houve uma espécie de descrença, uma espécie de afastamento religioso, digamos assim, em geral. Depois veio a Segunda Guerra Mundial e, a partir daí, então foi um descalabro completo. Então, as igrejas hoje, nós olhamos para os católicos e não há nenhum católico, contam-se pelos dedos os católicos que seguem à risca a doutrina oficial da igreja. As grandes maioria das pessoas que se dizem católicos, pelo menos aqui em Portugal, discordam de uma grande parte da doutrina católica, não é? Portanto, e são católicos mais por tradição, enfim, mais como uma marca distintiva, não como uma experiência espiritual, religiosa, né? Então, isto quer dizer que as pessoas andam um bocadinho à deriva, porque se não seguem
digamos, a doutrina oficial da sua filiação religiosa, seguem o quê? Andam perdidas, não é? Então, aí é que eu acho que realmente é muito importante haver teologia, teólogos, pessoas que pensem a teologia, portanto, a dimensão da transcendência, não é? Estou a pensar mais no caso cristão, claro, a dimensão da transcendência com uma aplicação prática à vida de todos os dias, porque também não pode ser uma teologia de museu, isso não nos interessa. Interessa do ponto de vista histórico, etc., mas para a realidade nós precisamos de enfrentar os problemas de hoje com teologia feita hoje, não é com a teologia de há 20 anos nem há 50 anos. E não foi a Bíblia, ou as Escrituras, ou a Palavra de Deus que mudou, mas foi o mundo que mudou. E a teologia é qualquer coisa que se faz num determinado tempo, como o Velho dizia num dos seus textos há dias, faz-se num determinado tempo, num determinado contexto histórico e numa determinada sociedade. Portanto, tem que se fazer teologia para hoje, para os dias de hoje, para os problemas de hoje, não é? Sim, e um ponto que eu acho que é muito importante quando a gente pensa na teologia, de fazer uma teologia para hoje, é justamente pensar a linguagem teológica, porque muitas vezes nós tentamos falar de teologia hoje com uma linguagem, muitas vezes do século XII, do século XV, e às vezes esse trabalho, e aí é um esforço teológico mesmo, de você pegar o que aquele conceito quer dizer, trazer para hoje, mantendo o que o conceito quer dizer, mas com uma nova roupagem. É a mesma coisa, eu sempre uso o exemplo quando a gente vai falar sobre a unidade do pai com o filho, e você usa, teologicamente, né, tradicionalmente, você usa o termo consubstancialidade. E aí você fala, nossa, o pai, o filho é consubstancial com o pai. E aí, beleza, teologicamente, nos meios cristãos e quem estuda teologia, nossa, que lindo essa refutação contrária, que maravilhoso. Mas você dizer o termo consubstancialidade hoje não faz muito sentido para quem está ouvindo. Vai sim, substância, o que é isso? Então, esse esforço teológico, essa linguagem teológica de aprender com os outros saberes, e por isso que talvez um dos grandes desafios para a teologia hoje é se tornar uma teologia humilde, é se tornar uma teologia que escuta os outros saberes, para, a partir desses outros saberes, também poder dizer algo. Então, no primeiro momento, eu acredito que a teologia hoje, ela precisa estar disposta a ouvir no primeiro momento, porque muitas vezes nós, enquanto teólogos, teólogas, pastores e por aí vai, muitas vezes nós hoje, no mundo atual, nós estamos dando respostas para perguntas que não são feitas. Então, nós não estamos, muitas vezes, ouvindo as perguntas que o mundo está fazendo numa era tecnológica, numa era em que as descobertas físicas, astronômicas e por aí vai, estão, assim, ao milhão, e nós não estamos ouvindo, nós estamos muitas vezes falando a mesma coisa que ninguém está perguntando mais. Então, essa característica do ouve, ó Israel, nós, enquanto teólogos, muitas vezes nós temos perdido isso, e isso é ruim para a teologia, porque se a gente começa a falar coisa que ninguém está perguntando, isso é um problema. A linguagem, esse aspecto é muito importante. Você fez-me lembrar agora uma piada que se conta de um barbeiro que era cristão e estava, enfim, no primeiro amor e queria falar de Jesus, queria evangelizar as pessoas, então começou a evangelizar os clientes. Então lá estava ele com a sua navalha para fazer a barba ao cliente, a afiar a navalha e tal, e não sabia como é que havia de começar a conversa com ele e disse: bom, meu amigo, então você está preparado para morrer? Com a navalha ali junto da garganta. Conversão era garantida. Foi um mau começo, foi um mau começo. E faz-me lembrar também, quando eu era miúdo, havia uns folhetos nas igrejas que se distribuíam, evangelização, com um pequeno texto, enfim,
E houve um que sempre me fez muita confusão, apesar de ser, talvez por ser miúdo, e hoje ainda me faz mais confusão, que era, tinha uma espécie quase de uma caveira na capa. Então, eu fiquei sem perceber, mas isto é para meter medo às pessoas ou é para atrair as pessoas ao amor de Jesus, ao Evangelho, à mensagem de esperança que é o Evangelho, não é? Porque as pessoas, de facto, ainda há muita gente que olha para a mensagem da Igreja como uma mensagem castradora, uma mensagem limitativa das liberdades, como se viver a fé fosse uma coisa que a pessoa tivesse que abdicar daquilo que é mais importante na vida, quando é justamente o contrário, não é? E o discurso, se não for um discurso adequado, não vai ao encontro da necessidade das pessoas e até afasta mais as pessoas do que as aproxima, não é? Agora, depois, há também uma outra tentação, que é aquilo que falou há pouco, que é ter um embrulho muito luzidio, muito bonito, muito moderno. Hoje usa-se muito, enfim, uma mensagem, um embrulho modernaço, não é? Tem a ver com essas igrejas mais viradas para jovens, etc. Tem a ver com toda uma estética, com toda uma liturgia, com toda uma mensagem também, um discurso que, no fundo, pode interessar os jovens inicialmente, mas se calhar também não responde às necessidades mais profundas das pessoas, não é? Sim, sem dúvida, porque a gente, pelo menos eu, enquanto teólogo, eu sempre penso que quando nós vamos falar sobre teologia, sobre Deus, sobre toda essa proposta cristã, tem um caráter existencial. A palavra de Deus, ela precisa tocar esse Jesus que a gente fala dele, esse Jesus, vamos colocar, seja o Jesus histórico, seja o Cristo da fé, seja o Jesus Cristo como conciliação entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Isso, como diz Ratzinger, né, num dos seus livros, no Jesus de Nazaré, mais precisamente, ele precisa se transformar num Jesus real, naquele Jesus dos evangelhos, aquele Jesus que toca a existência humana de maneira que o encontro com essa pessoa me transforma em alguém diferente do que eu era. Porque senão fica somente um discurso e um convencimento meramente filosófico. Então, não é somente isso. Nós precisamos ter uma boa teologia, uma teologia que saiba dar razão da esperança, que saiba dar razão da... Sim, temos que ter, mas nunca se esquecer de que o cerne do cristianismo é a experiência cristã, é a experiência que nós fazemos com o ressuscitado, porque senão eu acho que muitas vezes essas igrejas, né, que a gente está falando, que tem um discurso muito acolhedor, mas muitas vezes quando ela chega, é só a fachada, né? Assim, a propaganda é muito boa, mas aí quando você compra o produto mesmo, não é nada daquilo que você esperava. Muitas vezes isso ocorre nessas igrejas, né? A propaganda é excelente, a pessoa entra, ela não encontra com Jesus real ali, ela encontra com um monte de dogmas, com um monte de regras, com as pautas moralizantes que a gente estava falando no início, e perde, ao invés de se transformar num discípulo de Jesus Cristo, em alguém que vai, por meio da experiência da fé, divulgar o evangelho, falar do que Jesus fez por mim, né, ela se transforma, na verdade, num arauto de um fundamentalismo religioso. Então, essa teologia séria, eu acho que ela precisa sempre conciliar essas duas coisas, um ensinamento rigoroso, né, a respeito daquilo que a teologia, ao longo da história, a teologia cristã foi construindo, né, ao longo da história, mas ao mesmo tempo sempre tem em mente que a mensagem do evangelho é uma mensagem que deve tocar a vida das pessoas e deve fazer com que essa pessoa possa ser o melhor que ela pode ser. É um evangelho que nos torna mais humanos, e somente nos tornando mais humanos é que nós seremos mais parecidos com Jesus Cristo. Esse cerne é importante. Se a teologia perde essa dimensão, eu acho que ela perde praticamente
sei lá, talvez 80% de tudo aquilo que ela deveria ser para a sociedade. Muitas vezes há também um Jesus, uma figura de Jesus idealizado. É passado uma figura idealizada que não corresponde àquilo que é revelado, não corresponde à revelação. Um Jesus super-homem. Sim. Jesus. E depois, ao longo da história, não sei se concorda comigo ou não, mas ao longo da história tenho a impressão que a Igreja supervalorizou o Jesus, Filho de Deus, em detrimento do Jesus, Filho do Homem. Ou seja, a natureza divina, em vez de... Ora, Jesus é o nosso exemplo e o nosso modelo enquanto homem, porque nós não somos deuses, nem pretendemos ser, nem poderemos ser. Portanto, temos que olhar para Jesus como um homem, como temos que olhar para os apóstolos, como servos de Deus, servos e servas de Deus, enfim, os discípulos, mas como seres humanos, não são anjos, eram seres humanos e daí terem errado tanto, terem feito tanta asneira na vida, muitos deles. E, no entanto, nós honramos pessoas como Davi, ou Pedro, ou outros que fizeram grandes asneiras na vida, mas, no entanto, foram perdoados e inclusive Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é? Mas era um homem, não é? Então, muitas vezes olhamos para Jesus, penso eu, que vende-se um bocado o ideal de Jesus como um ideal inatingível. O que é que isto faz? Como Jesus, Deus, Filho de Deus, o que é que isto faz? Eu, na minha condição humana, como nunca conseguirei ser como Jesus, Deus, não vale a pena. Não vale a pena batalhar, não é? E outra, eu acho que... Sim, e o outro ponto que eu acho que é interessante, eu concordo com você nisso, a ênfase ao longo principalmente eu acho que assim, a partir do século IV, V, esse caráter do Jesus divino se tornou muito mais preponderante, nós protestantes também assumimos isso, mas algo que eu acho que é interessante é que ao mesmo tempo serve como essa desistência, de assim, esse desânimo de falar, poxa, eu nunca vou conseguir ser como Jesus, porque Jesus era Deus. Ao mesmo tempo, isso para muitas pessoas gera também a ideia da desculpa, né? Assim, olha, não, eu não vou fazer isso porque Jesus fez. Jesus amou todo mundo porque ele era Deus. Então, ao mesmo tempo que serve como, nossa, eu nunca vou alcançar uma exacerbação da baixa autoestima, ao mesmo tempo também serve como desculpa para aquele que não quer colocar a mão no arado e ser como Jesus, falar, não vou fazer isso porque Jesus só fez porque ele é Deus. Então esse duplo reação é muito interessante de se perceber na vida de muita gente. É verdade. Ainda que estava a falar mais uma coisa, o tempo está a passar, estamos quase a terminar. Um outro tópico também que eu acho que a conversa está gostosa, que é a questão sobre o discurso hoje, o discurso religioso cristão, aquilo que se prega muitas vezes nos púlpitos já não é propriamente evangelho, é outra coisa. E uma das coisas mais populares hoje para se pregar nos púlpitos é autoajuda. Autoajuda com um embrulho cristão, né? Com uma aparência cristã, mas no fundo é autoajuda, no sentido de fazer as pessoas sentirem-se bem com elas próprias, afagar o ego, etc. Creio que isso está a passar-se muito em muitos lados, pelo menos aqui na Europa, essa tendência de ter um discurso que faça as pessoas sentirem-se bem, em vez de anunciar o Evangelho. E o Evangelho, ao ser anunciado, não tem necessariamente de fazer as pessoas sentirem-se mal, porque o Evangelho é uma mensagem de esperança, em todo o caso. É uma mensagem de esperança. Mas há um pouco esta ideia de autoajuda, de umas coisas de psicologia por meio e tal. Não sei se acontece o mesmo aí ou se tem essa percepção. Sim, eu acho que essa ideia de um Jesus coaching, né? Essa Sim. ideia de
um Jesus inspiring, né? Eu acho que ainda é muito presente aqui também, não só aí, não é uma percepção só sua aqui, eu também tenho essa percepção, essa ideia de uma autoajuda cristã, você pode ser tudo que você quiser, porque Jesus é contigo e por aí vai. Infelizmente, ainda é uma realidade, esse evangelho que é somente uma válvula de escape para você se sentir bem, uma esperança barata, né? Porque, na verdade, a esperança cristã, o evangelho é uma esperança, é uma mensagem de esperança, mas é uma mensagem de esperança que, por ser esperança, demanda de nós um compromisso para a efetivação do reino de Deus. Mesmo a gente sabendo que não somos nós que instauramos o reino vem da parte de Deus, mas a esperança cristã, e Moltmann mostra isso de uma maneira assim, né, muito maravilhosa no seu livro Teologia da Esperança. Ele vai mostrar isso, olha, essa esperança do reino que há de vir, ela deve me incomodar ao ver que o mundo que nós vivemos não é o mundo desejado por Deus. Então, demanda de mim uma ação efetiva. A compreensão do evangelho demanda de mim uma ação efetiva no mundo. Então, por isso que eu acho que esse evangelho do somente se sentir bem, essa esperança meramente passiva, e só pode ficar tranquilo porque Jesus vai te dar todas as coisas, isso é muito não evangélico, isso é prejudicial para a fé, é uma não compreensão da fé. Eu concordo com você nisso. É mais. Bom, nós tínhamos aqui muitas coisas que podíamos falar. Havemos de voltar a falar. Com certeza, com certeza. Noutra ocasião, mas o tempo já lá vai e vamos ficar por aqui. Eu agradeço imenso ao Fabrício Velic por estar connosco. Foi uma conversa muito interessante. Agradeço também a todos aqueles que nos acompanharam. E aproveito para dizer que de hoje a 15 dias, dia 11 de fevereiro, é sempre à quinta-feira, 15 a 15 dias, teremos connosco uma teóloga, a professora Eugénia Magalhães, é uma teóloga católica, mas que também, além de formação em teologia, tem formação também em psicologia e com certeza vai ser uma conversa muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço transatlântico para si e para todos aqueles que nos estão a ouvir aí no Brasil e noutros lugares, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço demais, muito obrigado, é sempre um prazer conversar com você. Sim, até uma próxima oportunidade. Boa noite para você, para todos que estão nos assistindo. Até a próxima. Ok, boa noite então. Tchau.